Fala, galera, um punhado de conversa aqui, né? Mais um bate-papo show de bola que eu tenho certeza que vai ser. E hoje nós estamos aqui com o pastor José Luiz, tá certo? Eu já tô falando logo de cara quem é. Né? Não tô fazendo mais aquela pressão, não. Então, esse daí que vocês já estão vendo é o pastor José Luiz, tá certo? Vai estar conosco hoje aqui no bate-papo. E o nosso tema hoje vai ser falar um pouquinho de oração, tá bom? Que é imprescindível na vida de um crente, de um evangélico, né? A gente saber como orar, saber como transcorrer no falar com Deus, tá certo? Então é muito importante. Eu já lhe peço que você fique aí até o final, você vai gostar, vai ser edificante para a sua vida, tá bom? Já lhe peço também o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, tá certo? A gente sempre pede, você já sabe disso, né? E se você gostar, compartilha também, tá bom? Então vamos lá, estamos com a pastora Ana Paula, né? Amém. Pastor José Luiz, ele vai se apresentar melhor. Já vou passar a bola para ele aqui, tá certo? E aí, pastor José Luiz? Pois é, que privilégio, gente. É meu, na verdade, né? O privilégio é nosso, Deus, fala a verdade. Pastor, graça e paz. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite, pastora Ana. Seja Muito bem-vindo. obrigado por essa recepção tão boa, né? Estar aqui é um privilégio muito grande a você que está acompanhando. Saudações cristãs também, que a bênção de Deus esteja na sua vida, na sua família e em tudo onde você colocar a sua mão, seja abençoado. Amém, amém. Pastor José Luiz, a gente se conheceu há pouco tempo, tá certo? Verdade. Então, mas já aprendi a gostar. Parece que a gente já se conhece. Aliás, no primeiro dia que a gente bateu o papo, a gente já falou sobre verdade, isso, né? Com certeza. E parecia que a gente já tinha esse grau, esse nível de amizade, né? E eu me identifiquei bastante Amém. com o senhor, com sua família naquela ocasião, Amém. tá certo? Amém. Então, já desde aquele momento eu desejei estar batendo esse papo aqui com o senhor. Tranquilo. Tá certo? Eu gostaria que o senhor me falasse aí um pouquinho como é que foi sua chamada para o nosso lado aqui, para entregar sua vida a Jesus e tudo. E eu conto um pouquinho dessa história aí. Vamos lá então, vamos começar, né? Gente, minha história ela é muito grande, viu? Ela é muito grande, é uma história de qualquer um ser humano, de qualquer uma pessoa. Mas eu costumo dizer que eu tive tudo para dar errado, né? Eu tive uma perca muito grande ainda na infância. Com 1 ano e 11 meses eu perdi a minha mãe, né? 1 ano e 11 meses? 1 ano e 11 meses. Então eu não conheci minha mãe. Eu fui adotado por uma outra família, criado, muito bem criado por uma outra família. Graças a Então Deus. tudo começou a partir daí, dessa outra família que fui criado, né? A minha mãe adotiva, ela era mais voltada para a igreja protestante. Isso lá por volta dos anos 60, ainda que eu sou de 66. Ó, tô velho. Não foi pintado essa barba branca, não foi que pintei não, viu? Então, por volta, foi em 68, né, que fui adotado por essa família, muito bem criado, graças a Deus. E eu tive o privilégio de conhecer o evangelho ainda bem criança. A minha mãe gostava de frequentar a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana, né? E essa criação, o meu pai de criação, esposo dela, era bem assim, voltado para o evangelho, mas ele era um católico devoto e temente a Deus. Então foi mãe e pai de criação. Mãe e pai de criação. Então eu fui assim criado dentro de um contexto de pessoas que tinham temor de Deus. Sim. Né? E só aos 13 anos que eu tomei realmente a minha decisão própria de aceitar a Cristo como meu Salvador, né? Mas desde que foi adotado já frequentava. né? Exatamente. Eu conheci o Evangelho nas tardes de domingo na escola bíblica dominical, né? Ainda bem criança. E eu passei a gostar demais do Evangelho, a forma com que a igreja expressava o Evangelho. Aquilo me chamava a atenção. As notícias de Cristo, as notícias do nascimento de Jesus. Eu me lembro ainda de chamava dramatizações que a igreja fazia no Natal, né? Então era muito gostoso tudo aquilo, participar, ver aquilo de perto. E eu fui crescendo, minha mãe de criação, incentivando a leitura da Bíblia. Olha a importância dos pais, né? Em criar os filhos no caminho. No caminho, né? Não é criar ensinando o caminho, é criar dentro do caminho. E aí quando foi no dia
7 de julho de 1979, aos 13 anos, véspera de 14 anos, próximo aos 14 anos, eu tomei a minha decisão, né? A minha decisão foi numa igreja pentecostal. Eu frequentei por muitos anos a igreja batista e presbiteriana, e aí um contraste do mundo cristão protestante, né? Naquela época era um contraste, né? Para quem está assistindo, a gente sabe muito bem disso. Hoje, graças a Deus, isso está sendo, esse tabu já está quase que dissipado, né? Graças a Deus, né? Mas naquela época era um tanto, vamos dizer, um contraste, era o Polo Norte do Polo Sul, né? Com certeza. Mas aí, um ano depois, dia 13 de julho de 80, foi o meu batismo. Então, com 13 anos. 13 é a minha decisão, 14 o batismo. Sim. E, por incrível que pareça, aos 17 eu comecei a trabalhar já na igreja dirigindo culto, gente. Ó, tem tempo, viu? Isso não quer dizer que tem alguma coisa, por exemplo, para quem está começando hoje, porque intimidade com Deus se adquire na intimidade, na oração, e não verdade. pela distância de caminho que você tem prosseguido, né? Mas fora também detalhe, que a experiência, né? Porque o senhor já desde criança vinha sendo doutrinado, né? Sim. Ainda que não entendesse muita coisa, mas estava ali, estava acompanhando, estava observando, né? E muitas vezes a gente aprende em observar. É verdade. Não é verdade? Sim. É claro que existe uma distância entre observar e fazer. Verdade. Mas quem já observou bastante já tem já tem mais um respaldo, Com né? certeza. E uma das coisas interessantes, pastora Ana Paula, é que eu via, antes da minha decisão, eu via algumas vezes a minha mãe entrar no quarto e estar de joelho ali orando. Aquilo ali me chamava muita atenção. Eu ainda não sabia o que era. Ela me ensinava a orar a oração do Pai Nosso. Toda criança aprende a orar a oração do Pai Nosso, né? Mas eu ficava perguntando, poxa, será que ela ainda está orando o Pai Nosso? Quantas vezes ela deve estar orando? Está repetindo, né? Era aquilo que hoje nós chamamos de intimidade com Deus. E essa curiosidade de já ver a sua mãe orando, né, lhe fez também ter esse amor, essa vontade de estar nesse contato com Deus, né? Porque eu entendo que orar é você conversar com Deus, na verdade, né? Que até, às vezes, eu chamo a atenção da igreja, né? No seguinte, eu digo, ó, se orar é um diálogo com Deus, você precisa realmente dialogar, não é só você falar, mas também você ouvir, você dá tempo de Deus falar também, né? Porque às vezes a gente ajoelha, fala tudo o que quer dizer a Deus, fala. Acabou de dizer, levanta e vai dormir ou vai trabalhar, né? Mas se você der tempo também, Deus também vai falar com você. Né? Pastor, algo que você falou assim, que foi bastante interessante, que você falou assim, aos 13 anos, por conta própria, né, eu decidi a aceitar Jesus. Isso. É interessante, porque quem está nos ouvindo aí pode dizer, não, mas ele foi manipulado, ele já cresceu no lar evangélico, qual o caminho que ele ia seguir, né? A não ser aceitar Jesus. Mas quando o senhor falou assim, por conta própria, eu senti que foi algo que... A minha mãe tomou um susto na hora de alegria, né? A minha mãe de criação, Dona Albertina, ela tomou um susto grande na hora de alegria. Porque ela nunca me disse assim, você vai se batizar, você vai seguir a igreja. Agora, deixa eu revelar um segredo para vocês. Sim. Depois da minha decisão e batismo, de vez em quando eu via ela dizer, você ainda vai ser um pastor, viu? Ela falava, já profetizava. Profetizava. Né? Graças a Deus. Interessantíssimo. Pois é, então começamos assim o nosso chamado, vamos dizer assim, a andar com Deus, né? É interessante essa questão que o senhor está falando também, de que ouvir a sua mãe já profetizar, né? Que o senhor seria um pastor. Eu me lembrei agora que eu não nasci nem cresci num lar evangélico, né? Inclusive, até hoje, meus pais ainda não são evangélicos, certo? E até muito pelo contrário, na época nós criticávamos muito quem era do evangelho e tal, a gente chamava de os crentes e tudo mais, né? E quando eu me formei, na minha formatura, aí eu fui orador da turma, né? Eu tava com 22 anos, se não me engano, foi 21 anos na época. E eu fui orador da turma, né? Aí todo de paletó, todo engravatado e tal. E lá eu fui orador da turma. E aí quando eu desci do palco lá, minha mãe falou assim, rapaz, tá parecendo um pastor, viu? Olha só. Aquilo eu acho que serviu. Interessante, viu? Bem interessante. Sim. É interessante porque ela não é evangélica, nem era na época também, né? Mas eu entendi como uma profecia que acabou se cumprindo.
né, que o que a mãe fala, e a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Verdade. Com o que a gente fala para os nossos filhos, porque é um poder que tem na nossa palavra, Muito né? grande. Dona Ana Paula que fale, né? É. O dever de orar e interceder pelo filho. Parece que a mãe tem mais um... Parece que a palavra profética de mãe é incrível. É incrível. Eu tive uma experiência, pastores, é o seguinte. Depois de muito tempo, eu já tinha quase meus 30 anos, foi que eu comecei a sentir muito mais falta de minha mãe. Da sua mãe biológica. Minha mãe biológica. Eu casei com 19 anos e depois que nasceram os 3 filhos, já mais de 30, eu estava no campo missionário, eu comecei a sentir muita falta de minha mãe. Eu briguei com Deus durante algum tempo porque ele permitiu minha mãe morrer, né? Certo. E quando foi um certo dia, depois de tanta angústia, eu tive conversando com uma psicóloga e ela me disse assim: José, não se preocupe com isso não, porque a ligação de filho com pai é física, a ligação de filho e mãe é alma. É uma ligação muito mais profunda. Por isso que você sente esse vazio. Foi que eu fui entender melhor e me despreocupar até. Certo. Mas é incrível. A primeira palavra que um filho grita quando está num aperto é mãe, né? É mãe. Se não grita, pelo menos lembra, né? Hoje é interessante, eu estava conversando com uma prima minha e, por incrível que pareça, eu estava falando com ela sobre o amor de Deus, né? Pra gente aqui tem uma base do que é um pouco o amor dele, ele comparou com o amor da mãe, quando ele fala lá em Isaías, né? Pode uma mãe que amamenta abandonar seu filho, todavia, se isso vier acontecer, eu não o abandonarei. Eu estava falando sobre isso com ela. Interessante. Essa tarde. Vamos lá. Vamos lá. São experiências, na verdade, que a gente não viveu. E se a gente não conversa com quem já viveu, a gente não vai saber nunca, né? A dor que se sente, né? O que é que tá no oculto, né? O que é que o senhor sente nesse oculto, entendeu? Com certeza. E interessante que o senhor fala de psicólogo, né? Foi quem o senhor recorreu. Exato. Que muitas vezes nós evangélicos temos esse tabu, né? Muito. A gente fica, não, Deus vai tratar, Deus vai curar. Mas existe o profissional para cada área e que a gente pode sim recorrer. Bom tema. Não é verdade? Eu vou fazer o seguinte, viu? Eu vou indicar minha filha para uma palestra aqui sobre psicologia. Pronto. É verdade. Ela é top nisso. É, viu? né? Pronto. Muito boa para isso. Mas é incrível essa questão. Hoje, quando a gente... Inclusive, ela deu uma palestra esses dias para professores de escola bíblica infantil. E ela pegou alguns trechos de Jesus trabalhando a psique humana. Né? E você vai ver a Bíblia inteira, o trabalhar das Escrituras na mente humana. Quando Deus disse a Moisés para ensinar a Israel, para que os pais ensinassem os filhos no caminho, tem uma palavra interessante, tem algumas versões mais antigas que diz: inculca na criança. Inculca na criança estas palavras. Inculcar ali é colocar dentro da psique. Sim. Então ali já é um trabalho psicológico antigo, que é o trabalho da pedagogia, né? Pedagogia. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai encontrar Jesus fazendo isso. Aí já é o contrário, já não é a pedagogia, é a andragogia, que é a forma de como Jesus trabalhou em discipular adultos. Que uma coisa é você ensinar criança, que é a pedagogia, outra coisa é você pegar adultos para ensinar, que foi o que Jesus fez com os 12 homens, né, dos quais 11, a partir daqueles 11, o evangelho explodiu no mundo inteiro, a partir daqueles homens que foram grosseiramente escolhidos. Jesus escolheu. No meio da multidão, no meio de tantos discípulos, Jesus escolhe 12 homens e ensina a eles em 3 anos como eles iriam revolucionar a história. E o método de ensino exatamente, andragogia. Eu até indico esse livro a quem está acompanhando o nosso prosa... punhado de conversa. Punhado de conversa. Nosso punhado de conversa. Eu indico esse livro. Muito bom. Andragogia de Jesus. Andragogia de Jesus. Andragogia de Jesus. Muito bom. Nós vamos aprender muito a forma como que Jesus trabalhou com adultos. Muito bom. Interessante, né? Pra gente entrar no nosso tema, né? Eu vou só relatar algo que aconteceu comigo.
que eu entendo a dificuldade de trabalhar a andragogia, né? Sim. Que é o ensinamento a adultos. Certo. Como o senhor está falando aí, que eu nem sabia que existia essa palavra aí, tô aprendendo aqui agora, né? Mas, veja bem, quando você ensina a jovens, a crianças, as crianças ainda não têm um pensamento formado. Isso. E ali você colocar isso na mente delas, eu creio que seja um pouco mais fácil. Por que eu tô falando isso? Porque para entrar no colégio onde eu estudei, né? Que eu estudei música, na verdade. Eu precisei fazer um teste. Uau! Aí, para fazer esse teste, eu tinha 1 mês e meio estudando teclado. Eu ia fazer o teste para estudar piano nesse colégio. E quando eu cheguei lá, eram mais de 200 pessoas. Né? Eu não sabia, na verdade, a quantidade. Depois que eu fiquei sabendo que foram 400 pessoas. No meu entendimento, naquele momento, era 200 pessoas ou mais. Né? Certo. E todas essas para fazer teste para o piano, para estudar piano. Aí, quando esses rapazes começaram a conversar, muitos de cabelo comprido, argolinha e tal, e músicos profissionais tocando com grandes nomes da cultura musical brasileira e tudo já. Aí eu chamei meu primo, que foi quem me levou, que eu não sabia nem onde era o colégio, e eu falei com ele, disse, rapaz, vamos embora. Ele fez por quê? Eu digo, porque todo mundo aí é profissional e eu só tenho 1 mês e meio de curso, como é que eu vou passar nisso aqui? Aí ele fez, rapaz, você vai fazer agora, nem que seja pra perder. Uau! Foi, ele me falou assim. E isso me tirou a responsabilidade, sabe? Eu digo, pronto, aí... né? E realmente, aí eu fui e fiz o teste. No dia de pegar o resultado, não tinham colocado ainda, né? No dia que falou que sairia o resultado. Então eu fui no colégio, mas não tinham colocado ainda o resultado lá, né? Aí eu chamei o elevador para poder ir embora. Nesse elevador veio o coordenador de música do colégio. E aí eu perguntei, ele, o professor vai colocar quando? Ele fez, não, eu tô com o resultado aqui, como é seu nome? Aí eu falei que meu nome era Anderson e tal. Ele olhou, fez, é Anderson de Santana Machado? Eu falei, sim. Ele disse, você passou. Aí eu disse, tá certo, tudo bem, obrigado. Aí entrei no elevador, ele puxou a porta do elevador e falou, você passou, rapaz. Eu falei, sim, professor, já entendi. Aí fechou de novo a porta, ele puxou novamente e fez, rapaz, você passou. Eu digo, eu já entendi que passei. Ele fez, mas foram 400 alunos. Uau! Só 4 passaram e você é um dos 4. Meu Deus do céu. Aí eu não entendi mais nada. Eu digo, como é que eu passei? Né? Fui pra casa, né? Eu só vim entender como é que eu passei depois que começaram as aulas. Que eu perguntei à minha professora, Sim. que foi ela que fez o teste comigo, né? Aí eu perguntei, vem cá, professora, como é que eu consegui passar diante de tantos profissionais e tal? Ela fez, Anderson, é porque aqui no colégio a gente não quer a pessoa formada. A gente quer formar a pessoa. Porque Aprendi mais uma. você tá entendendo? Ela disse porque é muito difícil quem já sabe desaprender a forma que ele aprendeu errado para aprender da forma certa. E você não sabendo, mas você tem aptidão musical e a gente vai construir da forma certa esse músico em você. Aí foi que eu vim entender. Então, há uma dificuldade de você trabalhar com um adulto porque ele já está construído. É verdade. É difícil. Você tá entendendo? Eu achei interessante. Eu vou dar uma sugestão. Escreva um livro sobre isso. Vai ajudar muita gente. Incentiva ele aí. Escreva um livro sobre isso. Tem muita gente hoje que está no mercado de trabalho, seja ele musical, seja ele profissional de qualquer área, e precisa de uma história como essa, não apenas motivacional, mas isso é uma história de um combustível, Sim. de uma potência na vida, para potenciar a fé e a coragem que a pessoa já tem. Isso dá um ânimo muito grande. Dá, porque muito grande. Inclusive me anima muito relembrar dessa história, porque se eu tivesse desistido naquele momento, eu não teria me formado em música, né? Eu não seria um pianista e tudo mais. E muito de minha vida teria sido diferente. É por isso que a gente pode pegar um produto desse que nós estamos trabalhando aqui e falar também para líderes como pastores não desistir daqueles que eles estão discipulando e preparando para o pastorado. Verdade, né? Verdade. Não sim. desistam não, porque eles poderão ser melhor que a gente. Esse é o nosso desejo. É verdade. Esse é o nosso desejo, né? De que aqueles que estão chegando em todas as áreas seja melhor do que nós. Uma geração vai se passando, a próxima geração tem que ser melhor. Essa é a verdade, né? Eu tive a oportunidade de alguns colegas
que estão no rádio hoje serem indicados por a gente, trabalhado por a gente, e hoje eu tenho o privilégio de vê-los assim de um profissionalismo maravilhoso, uma desenvoltura muito bacana mesmo. Porque eu disse um dia a eles, você tem que ser melhor do que eu. Você está aprendendo comigo, tem que ser melhor do que eu. E isso nos alegra, na verdade. É verdade. Né? Nós não podemos... Essa ideia do egocentrismo, ela é antibíblica, gente. Verdade. Antibíblica. É sim. Então vamos lá, vamos entrar já no nosso tema aí. Já passou do horário, né? Não. Mas, assim, tudo isso eu acho que já leva a gente a esse tema também de oração, de persistência. Também, né? é verdade, é verdade. Pronto, tá na sua mão, pastor. Vamos lá. Gente, é o seguinte, nós vamos começar aqui no Novo Testamento, nós vamos começar com a oração tradicional, a oração modelo. Sim. Vamos falar rapidinho aqui da oração do Pai Nosso, mas eu quero buscar algumas coisas aqui do Antigo Testamento também em relação à oração, né? Tá livre. Nós temos a Bíblia como livro de regra, prática, fé e conduta do cristão, do cristianismo. Então nós vamos lá, a oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração chamada oração modelo. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos quando os discípulos perguntou a Jesus, né? Ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Sim. Né? E a oração do Pai Nosso, pelo menos na cristandade, no cristianismo, ela é conhecida de cor, porque os pais, sejam eles evangélicos, vamos lá, sejam cristãos protestantes ou católicos, ensinaram a oração do Pai Nosso aos filhos. Isso é, sem dúvida, hoje diminuiu muito, infelizmente. Infelizmente. O modelo moderno de lar, de família, está tirando muito isso dos pais serem os primeiros sacerdotes dos filhos e ensinarem a oração do Pai Nosso. Mas é antigo essa ideia de ensinar a oração tradicional, a oração do Pai Nosso. Bem verdade que ela é uma oração modelo, ela é uma oração a ser praticada, porque falar é fácil, né? Nós decoramos. É verdade. Nós decoramos. Agora, quando vamos para a prática, aquilo que está escrito, na verdade, será que nós estamos dentro do contexto do Pai Nosso? Essa é a nossa pergunta, é o nosso quebra-cabeça hoje em dia, para tirar da cabeça de muita gente que não há necessidade de repetir a oração do Pai Nosso. Sim. Nada contra, não é pecado não, tá, gente? Pode repetir, não tem problema nenhum. Eu acho bonito as pessoas que começam a oração primeiro citando a oração do Pai Nosso. Mas, na verdade, ela é um modelo de abordagem da criatura ao Criador. É um modelo de confissão de pecados, é um modelo de petição, de ação de graça, é um modelo de prática, é um modelo de reconhecimento. A sua dependência também, né? Dependência, provisão dele, do céu para cá, para nós. Mas é um contexto assim, além do religioso, além daquilo que vamos chamar da liturgia do cristianismo, né? O Pai Nosso, ele não é apenas uma liturgia. E normalmente muita gente, irmã Ana Paula, decorou e pronto. Aí ele senta ou ajoelha ou em pé mesmo, Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, nós o teu reino seja feito, dispara e não percebe a linguagem que Jesus está trazendo. Primeiro, Jesus está falando para um grupo seleto de religiosos, que eram os judeus, né? E Jesus quebra uma barreira religiosa que havia naquela época, porque o judeu, ele reverenciava tanto a Deus que ele não chamava de pai, ele chamava Abraão de pai. E Jesus já começa chamando, vocês vão orar sim, chamando Deus de pai, Pai Nosso. E ali já é um modelo universal, né? Porque
outra coisa que os judeus tinham, achar que Deus era pai apenas deles, né? Sim. Apenas deles. Os samaritanos não pertenciam a Deus, as nações vizinhas não pertenciam, não faziam parte. E Jesus já veio mostrando que era o contrário. Vós orareis assim. Estava todo mundo ali reunido, então, Pai Nosso. E é interessante isso, essa questão de paternidade. E vamos dizer que a liturgia nos afastou, nos colocou Deus bem longe. Pai é a presença paterna bem perto da gente. E muitas vezes a religião o colocou com um Deus bem distante, né? Pai Nosso, mas que estás lá no céu. É aquela distância entre a criatura e o Criador. No entanto, o que Jesus está aqui nos chamando bem para perto é aquele modelo de paternidade. Pai Nosso, papai, paizinho, ou seja, o Senhor está aqui bem perto de nós. E o interessante que eu gosto muito de lembrar, que antes de ensinar a orar, Jesus diz, olha, vocês vão fazer mais ou menos assim, vocês vão entrar em um cômodo e fechar a porta. Quarto, na Bíblia, fala muito de intimidade. Né? Intimidade, sim. E eu aprendi uma coisa lendo esse versículo um dia, me parece... Vamos lá, qual foi o versículo? É antes da oração. Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. 6, versículo 6. E eu aprendi uma coisa interessante quando eu li bem devagar esse versículo. É mais ou menos como Jesus estivesse falando assim, ó. Entra no quarto, fecha a porta e abre teu coração. É mais ou menos isso. E quando for orar, vocês chamem Deus de Pai. Ele é pai. Então, essa questão de paternidade, nós temos muito a ideia, e eu fui criado em um ambiente, em um período de tempo, em que tanto as famílias quanto a religião ensinava mais um Deus com uma espada, com uma vara, um Deus carrasco, um Deus com uma capa preta, pronto a vingar-se se a criancinha mentisse, se a criancinha falhasse, se o menino fizesse uma coisa errada, nós errávamos ao dizer, olha, se fizer isso, Deus vai matar. Então havia já uma curiosidade da criança em fazer para ver se ia morrer mesmo. Ou não fazer também por medo. Por medo, né? Por medo. E não por respeito, não por amor. Isso. Que a gente deve fazer, se a gente faz por respeito, faça por amor. E o medo não, porque o medo não... Verdade. Né? E daí, então, surgiu, né? Através da oração do Pai Nosso, a gente aprende essa questão, como o senhor bem disse, a questão da dependência, de ter Deus como um pai. A nossa paternidade confiada em Deus. E, além do mais, Jesus ensinou a convidar que o reino de Deus venha, né? Venha o teu reino. Um Deus que não é egoísta, um Deus que quer que o reino dele seja dado aos seus filhos. E que a vontade, aí agora entra aquela questão da vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável, né? Mas é muito assim, vamos dizer, orar é fácil, pastor José Luiz? Claro que não. Não é fácil. Oração é uma das coisas assim, a oração, o jejum, tem outras coisas mais difíceis ainda na caminhada cristã. Mas a oração, você pode até cantar 30 minutos de músicas, mas a gente conhece pessoas, principalmente gente que já pastoreou, diretamente, ou a gente que pastoreia auxiliar hoje, que é o meu caso, quantas pessoas já chegou pra gente e diz, eu não consigo orar 5 minutos? Eu acho que existe, assim, para quem tá começando a orar, para quem tá começando nessa caminhada evangélica e tal, existe um bloqueio que precisa ser vencido, e esse bloqueio eu entendo que tá realmente nos primeiros minutos, né? Até porque se você forçar, você permanecer ali, você consegue vencer esse bloqueio e aí sim a oração começa a ser prazerosa, né? Você começa a ter prazer naquilo. Você parece que engrena. Verdade. Não sei se você já percebeu isso, mas né, depois quando a gente já tem mais esse costume de estar orando e tudo mais, aí fica mais tranquilo, fica mais fácil você conseguir entronizar, né? Você conseguir chegar na intimidade com Deus, entrar nos santos dos santos. Mas enquanto você ainda está engateando, realmente tem essa dificuldade, né? Na verdade, quando eu já ouvi muita gente dizer assim, eu já orei por mim, orei pelos meus familiares, orei pela igreja, orei pela cidade, não tem mais o que orar. E a oração não é apenas isso, né? Não é apenas pedir. A oração ela é muito mais, ela é acompanhada de gratidão,
que é ações de graça, né? Ações de graça. Humilhação, que é o reconhecimento dos nossos pecados. E a exaltação ao Criador, reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso. A busca pela santidade, a confissão dos nossos pecados. E, além do mais, vem as petições. As petições devem estar dentro da vontade de Deus, essa é a grande verdade. E o propósito maior da oração é mais, eu gosto muito daquela palavra que o senhor falou agora há pouco, intimidade. A oração é a gente poder fazer como estamos fazendo aqui. Se, por exemplo, tem quanto tempo é a nossa prosa? A gente está livre. Não, mas é isso que a minha pergunta, mais ou menos, a média de tempo. 1h20. Pronto. Se nos deixar aqui batendo papo, a gente vai até meia-noite de manhã. Por quê? Porque é um diálogo. Sim. E assim também deve ser a oração para com Deus. Intimidade. Intimidade. Né? Não ter pressa, é aquela conversa. O que é que você precisa conversar com o Criador? Vamos lá. Se você chegasse hoje, tivesse a oportunidade de estar frente a frente com Deus, o que é que você conversaria com Ele? Eu conversaria o dia todo com Ele. Pronto, então coloque isso. De uma forma natural, não é isso, pastor? De uma forma natural. Porque, como o senhor falou aí, que tem pessoas... Isso, tem pessoas que chegam e dizem que já orou pela cidade, já orou pelos parentes, acaba sendo uma oração mais técnica. Não é isso? Exatamente. Mas eu entendo realmente que a oração genuína e verdadeira, ela precisa ser de uma forma mais natural. Como eu comecei falando até, né? Exatamente. Um bate-papo, você falar com Deus, Porque vamos entender que Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Não é isso? Então, se eu tenho o prazer de conversar com minha esposa de forma natural e tenho essa intimidade e converso sobre coisas que estão dentro de mim, que estão, às vezes, me amargurando ou que estão me alegrando, a mesma coisa você tem que fazer com Deus. Exatamente. Né? E a gente vai ver a importância disso quando, no livro de Gênesis, logo no início, diz que Deus ele vinha ter no final de tarde com Adão e Eva o bate-papo, né? Um punhado de conversa. Exatamente. Então você vê o prazer que Deus tinha de conversar, de se relacionar. Então é isso que a gente precisa voltar a fazer, né? Exatamente. E se você faz isso de uma forma técnica, então não tem prazer em fazer. A liturgia, ela nos ensinou, nos colocou dentro de uma caixinha, né? Tanto ela no sentido de um culto, quanto ela no sentido de nós para com Deus. Lógico que a liturgia é um ato organizacional para um culto, tem que haver. Claro que tem que haver início, meio e fim. Tudo tem que haver início, meio e fim. A oração também. A oração tem que haver o meio, o reconhecimento de Deus como Pai, de nós como Filho, de nós como pecadores, de Ele como Santo, de nós que não podemos nada, de Ele que pode tudo, todas as coisas, de nos apresentar e nos deixar que Ele faça a vontade dEle que é melhor do que a nossa. Tudo isso existe. Então, esse diálogo, na verdade, ele não precisa ser às pressas, vamos dizer, em alta velocidade. Né? Alta velocidade. Não precisa apertar o tempo para começar, tempo para terminar. Não precisa. Por exemplo, tem pessoas que ainda têm aquela dificuldade, né, de orar em público ou levantar uma oração no meio da igreja. Pronto. Seja qual for a igreja. Irmão fulano de tal vai orar. E aí ele treme, ele tem pavor, ele tem medo porque está no meio das pessoas. A sua oração não está sendo direcionada para as pessoas ouvirem. Né? É para o Criador ouvir. E o mais interessante é que a oração ela tem que ser simples. Com as nossas palavras. As palavras dos outros não vai servir. A oração repetida se torna uma prática chamada rezada, a oração do outro. Né? A oração sua vai servir para o senhor. Vai servir para a senhora. A minha oração vai servir para mim. Não posso escrever uma oração para as outras pessoas. Vocês não podem escrever uma oração e distribuir para as outras pessoas. Porque cada pessoa tem a necessidade, a sua forma de falar com Deus, a sua maneira de falar com Deus. Assim como os discípulos fizeram com Jesus, na minha decisão aos 13 anos, eu chamei um jovem que era filho do pastor e perguntei, rapaz, me ensina a orar. Ele disse, não é a gente que ensina. E aí ele disse, você vai falar do seu jeito com Deus. Né? Você vai ter o seu padrão, né? O seu padrão de oração. E essa conversa de Jesus com os discípulos, que graças a Deus ficou escrita para nós, a gente vê tudo o que é necessário. Mas chega uma hora que, quando a gente para ver que Deus é o nosso Pai, que Deus é o nosso provedor, que Deus é o nosso protetor,
a gente vai ver também que Deus age dentro da oração conforme nós agimos com o nosso semelhante. Aí onde vem a primeira barreira. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos Isso. aqueles que têm nos ofendido. Aí já entra a dificuldade. Aí, meu amigo, começa a complicar tudo, né? Quando nós paramos para ler bem devagar a oração do Pai Nosso, vamos perceber que não adianta nada a oração que nós temos decorada do Pai Nosso para nossa, vamos dizer assim, comunhão com Deus. Porque quantas pessoas que, na hora da oração, quantas pessoas carregam consigo a mágoa, o não Sim. perdoo, né? a ira, e isso cria uma barreira em relação a eu e Deus, né? A eu e Deus. Então, se eu perdoo, está condicionada, a oração ela é condicionada. Se eu perdoo ao meu irmão que me machucou, pronto. Então, quando eu digo a Deus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, assim como também eu tenho feito aqui na terra, perdoado aos meus. Aí entra a primeira barreira, porque o ser humano ele tem dificuldade de perdão. De perdão. Ele tem muita dificuldade de perdoar. Mas o interessante de tudo isso, pastores, é que Deus compreende o ser humano mais do que a gente. Mais do que a gente. E... É o bom que tem, né? Porque assim, né? Não, é a nossa sorte. O pior de tudo isso é porque as pessoas se assustam. Aham. Que, na verdade, a gente precisa... Gente, eu ainda pergunto por que as pessoas não entenderam qual o plano e o propósito de Deus através da graça que alcançou todo mundo. Que ela alcançou todas as pessoas de maneira que Deus compreende a oração de qualquer pessoa. Deus entende a oração de qualquer pessoa, está disposto a amar, a perdoar, a acolher como filho, a responder com provisão, a responder com a proteção. E porque tem gente, é o seguinte, eu estou tocando nesse assunto porque tem pessoas que acham que Deus só responde a oração dele. Por isso que eu toquei nesse assunto, né? Não sei se vocês já encontraram na caminhada pastoral, se você já encontrou esse tipo de gente. Se não encontrou, dá uns aplausos a Jesus aí. Porque eu vou te contar, gente. É incrível. É incrível. As pessoas que acham que só ele orando resolve. É. Ele tem uma comunhão tão forte com Deus que só ele orando e não é assim. Ele não confia na oração de ninguém, né? Não, mas o pastor já orou, não pode, mas eu vou orar. Gente, eu vou orar. Eu falo sempre de um trecho de uma música de Thales Roberto, né? Onde ele diz, e eu entendo isso como uma verdade, né? Viver é fácil demais, a gente é que complica tudo. Gosto dessa frase. Né? É fácil demais viver em paz, a gente é que complica. É que complica tudo. Complica tudo. E se o senhor parar para observar, em todas as áreas, não é só na área da oração. Né? Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, por que a gente tem tendência a buscar em primeiro lugar as demais coisas? Primeiro, é o contrário. O senhor tá entendendo? Vai começar do fim. Fazer o contrário, já que a Bíblia está dizendo que tem que ser, né? Então, a tendência é essa. E são coisas fáceis de entender, mas a gente tende a entender de uma forma mais complicada, né? Agora, quando nós colocamos, vamos lá, quando nós colocamos em prática isso que nós estamos conversando aqui, da oração, não a oração costumeira, não aquela oração rotineira, porque a oração rotineira, ela se torna também religiosa. Sim. Qual é a oração rotineira? Eu orei na hora que eu levantei, eu orei na hora que eu fui tomar o café, eu orei na hora do almoço, eu orei na hora do jantar e na hora de dormir. Nada contra. Tudo bem. Mas, gente, nós, seres humanos, precisamos entender que nós precisamos de tirar essa ideia apenas do básico, tirar a ideia dessa rotina. Que acaba sendo a religião, né? Exato. Orar não é uma rotina. Você vai encontrar na Bíblia orar em todo o tempo. Eu conheço pessoas, gente, que oram assim, entram num quarto 18 horas e no outro dia de manhã, na hora do café, ele ainda está orando, ainda está de joelho, ainda está falando com Deus. Nada ótimo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Não, sinceramente, eu também... Não... Amém, glória a Deus. Irmão, é lindo demais, porque Jesus passava a noite inteira orando. Jesus orava como ninguém, acho que nunca orou. Esse é muito bom. Agora, o que nós precisamos, na verdade, é orar constantemente.
Orar constantemente, sem cessar. Colocar nossa vida em oração diante de Deus constantemente. Tem pessoas que só conseguem orar. Eu conheço pessoas que dizem, eu só consigo orar no monte, não consigo orar em casa. Amém também, glória a Deus. Perguntaram a Jesus, a samaritana perguntou onde é que nós devemos adorar, não é? Quando ela estava naquele diálogo, que eu fico encabulado com aquele texto, pastora, mas pastor, quando Jesus chega ali naquele poço que manda os 12 comprar pão. Tinha precisão de Jesus mandar os 12, gente. 12 homens na cidade comprar pão. Na verdade, Jesus queria ficar só. Queria ficar só. Para poder começar aquele diálogo com aquela mulher. Né? E aí termina aquele assunto ali quando Jesus então diz, não é nem em Jerusalém, nem no monte. Vai chegar a hora, e agora é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão. Pai, Espírito e verdade. Tem pessoas, por exemplo, a religião ensinou algumas denominações, tem critérios para orar. Eu conheço pessoas que só oram de paletó, de gravata. Só oram se for de joelho. Sim. Só oram se for de tal forma. E o pior disso tudo é que condenam as outras pessoas das formas que elas oram, né? Não, o certo é orar só de joelho. Negócio de orar na cama é coisa de preguiçoso, é coisa do diabo. Ainda tem isso, Ainda tem isso, eu já ouvi muito. Esses preconceitos, né? Coisa do diabo, orar deitado ali. Aí uma pessoa que está enferma, na cama de hospital, ouve um negócio desse, pensa o quê? Vai fazer o quê? Verdade. É complicado, né? É complicado. E a oração, ela é uma das coisas mais inteligentes nessa oração de Jesus. É essa palavra, o secreto. O secreto aqui não é apenas para uma questão de vamos dizer, de oculto, mas é uma questão de intimidade mesmo. Intimidade, é só ele. Exatamente. Existem orações que nós não devemos orar para ninguém ouvir. Claro que, por exemplo, estamos aqui reunidos e vamos orar normal, em voz alta, não tem problema nenhum. Mas tem coisas que é o Senhor e Deus, tem coisas que é o Senhor e Deus. Tem coisa que é eu e Jesus, no silêncio, no oculto, no cantinho. Outra coisa também. Existe uma outra linha de raciocínio que nos condena porque nós oramos na igreja, oramos na rua, oramos de voz alta. A Bíblia, em momento nenhum, está condenando quem ora em voz alta. Quando Jesus disse, entra no teu quarto e fala em secreto, Jesus está ensinando aqui a comunhão, a intimidade, a vida com Deus, né? Viver com Deus. Essa ligação entre a criatura e o Criador. Mas a Bíblia nos respalda a orar em todo tempo. Orai pelos enfermos, expulsai os demônios, orai pela paz da cidade. Então a oração ela pode ser feita em qualquer lugar, desde que ela seja dirigida a Deus, não tem problema nenhum. Né? Não existe forma. Por exemplo, já me perguntaram, porque existe essa questão da religião traz muitos tabus, e a gente ouve muitas perguntas. Já me perguntaram, enquanto eu tomo meu banho, eu posso orar? Mas lógico! Já me perguntaram. Eu costumo eu costumo dizer que o banho é um momento sagrado. É um momento que você chora, é um momento... Verdade. Uma vez eu estava orando por uma pessoa e quando você toma uma situação que você chora, você toma a dor do outro, da dor do outro que você chora. E justamente essa hora que parece que a chuva do chuveiro, junto com as suas lágrimas, parece que é como se estivesse ali descarregando uma dor, um peso do seu coração. Né? Eu costumo dizer que o banho é um momento sagrado, é um momento de intimidade também com Deus, é um momento que você se desnuda, Sim. é um momento que você está só você, o velho, vamos dizer assim, como se você lembrasse do velho Adão da antiguidade que não precisava de roupa para se apresentar ao Criador. Né? Então, não tem problema nenhum não, gente. Pode orar sem problema o que Deus quer, na verdade, na oração. É uma coisa chamada coração contrito. Verdade. Coração sincero. Né? Coração sincero. O que Deus precisa para uma intimidade perfeita entre Ele e nós. É sinceridade na oração. Sim. É verdade. E eu vejo que nessa parte que o senhor falou assim, que o que Deus pede, o secreto, é isso, é o coração sincero. Porque quando ele manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, e agora vai ser só... Primeiro, é só a gente com a gente, porque isso causa um medo terrível, porque por quanto tempo a gente foge da gente mesmo?
Né? Porque Verdade. é fácil a pessoa pergunta como é que Verdade. você tá, eu tô bem, né? Eu tô bem, porque a pessoa não quer dizer ali, não confia. Isso. E hoje em dia você tem que realmente Na saber semana passada que- eu gravei até uma mensagem sobre isso, Sobre né? isso. Sobre essa questão. Aquela mulher, aquela mulher que não tinha filhos, que Eliseu orou para que nascesse o filho. Sim. Aquela que viu em Eliseu um homem de Deus e construiu o quarto Pra ele. presenteou ele com aquele quarto, a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro e tal. E nasceu o filho. E quando morreu, nem ao marido ela contou. Foi. E ela, quando foi o discípulo de Eliseu, né? Nem ele. Ele veio, ela disse, não, tá tudo bem. Meu negócio é com... Aí eu disse, né, na mensagem o seguinte: se ela conta pro marido, a única coisa que o marido tinha a fazer era preparar o funeral do menino, do filho do deputado. Não ia resolver Não nada. ia resolver nada. Se ela conta para Geazi, a única coisa que Geazi ia fazer era ir contar para Eliseu. Então ela disse, não, eu vou logo a Eliseu. Né? Aquela mulher foi muito sábia, gente. Muito Verdade. sábia. Porque é complicado hoje em dia você por mais que tenha gente que fale da sua vida, né? Eu acho isso, eu fico assim impressionada às vezes. Porque tem gente que se abre ali em redes sociais, contando suas vidas, contando sua É intimidade. uma vitrine perigosa. Não é? Aham. Mas Uma tem uma vitrine perigosa. grande parte aí, uma grande parte de pessoas que, para elas se abrirem, é muito difícil. E na hora que Deus fala assim, esse secreto comigo, do quarto ali, você agora pode contar e com confiança. Verdade, gente. Saber que o que você fala ali não vai estar no outro dia sendo visualizado, com certeza. né? Sendo julgado, que hoje as pessoas se sentem os juízes, sabe? Então, esse secreto é assim. Existem coisas que nem na igreja não se deve orar em voz alta. Não, de né? forma nenhuma. Existem coisas que é você realmente, Deus. Tem né? o seu momento. ali, Exatamente, é Deus. você e Deus. É aí onde é o seu secreto. Passe o tempo que passar. Assim como eu disse há pouco, tem gente que passa uma noite inteirinha ali no canto de oração. Quem tem esse tempo para fazer isso, muitas mulheres não têm, porque ela tem a casa, tem o esposo, tem os filhos para Sim. cuidar, não tem tempo. Mas quem tem uma vida hoje só para Jesus, amém, irmão. Ora por nós também. Né? Agora, essa questão, a oração, ela precisa que nós reconheçamos. É interessante, pastores, eu estava até ministrei esses dias sobre isso. Uma das coisas mais bonitas que a oração produz é a humildade em nós. Porque tem gente que quanto mais ora, se afasta da gente. É aquele tipo de pessoas que ora, mas ora tanto que ele não senta perto de mim. Ele se considera, não sei se vocês já viram esse tipo de gente. Semideus? O nível, Meu nível de o oração. nível elevado. Um nível tão elevado. Gente, a oração nos molda de tal forma que me torna parecido e igual a ti, igual a você, igual a um igual ao outro. Quanto mais nós aproximamos, a oração faz isso, quanto mais nós aproximamos de Deus, mais nós descobrimos a sua santidade, a santidade de Deus, e mais descobrimos a nossa humanidade, o quanto nós somos pecadores. Verdade. É assim. E algumas pessoas têm essa prática. E essa prática não é produzida pelo retorno da oração, não. Precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tem pessoas que chegam a... parece até aquela oração daqueles dois homens que Jesus citou, o publicano e o pecador. Pecador. Né? O publicano, eu não sou como fulano de tal, eu jejuo tantas vezes por semana, os meus dízimos eu faço, eu aconteço, enquanto o outro dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A oração revela isso. A oração tanto revela a santidade de Deus, quanto revela o tamanho da nossa pecaminosidade, que somos todo mundo igual. Ela nos nivela. É verdade. Então eu fico com medo desse tipo de hipocrisia das pessoas, desse pseudo santidade. Né? Justamente. Eu tenho um nível de oração tão grande que eu não me misturo com os demais irmãos. Isso é muito perigoso. Isso não está vindo da parte de Deus. Não, não é de Deus, não. Isso é meramente humano. 100% humano, irmão. Isso é um perigo muito grande. A oração tem esse nível de ver a santidade. Pronto, Isaías, naquele momento de só ele Deus, quando ele teve aquela visão. Ai de mim, que vou perecendo.
Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Senhor. O que foi que ele sentiu naquele momento? Igual os pecadores da época para quem ele profetizava. Ele se sentiu igual aos outros homens. A oração nivela as pessoas. Agora, pastor, nos conte aí o pessoal que está em casa. Eu creio que o senhor já ouviu muito isso. Existe isso de oração forte, de oração fraca? Ô, pastor, ora aqui, porque a sua oração é forte, né? Ainda tem também a questão de que vamos unir nossa força, né? Nossa fé, né? Nossa fé. Eu ia contar até uma historinha aqui para dar risada, mas deixa para a próxima. Ai, deixa para a próxima, ainda bem, né? Então nos conte aí o que é que o pessoal pensa sobre essa questão de oração forte, né? Até de líderes mesmo, a gente já ouviu em rádio, televisão. Vamos agora fazer uma oração forte, né? Essa coisa. Então, se tem oração forte, o irmãozinho que está ali ouvindo... Tem oração fraca. Então, tem oração fraca também, né? Uma vez, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que não estava frequentando a igreja. Isso faz muito tempo. E ela perguntou assim, pastor, é verdade que Deus não ouve a minha oração porque eu estou afastado da igreja? Eu disse, não é verdade. Deus ouve a sua oração, sim. Deus não é surdo. Deus ouve sua oração. Desde que você esteja orando com sinceridade, reconhecendo que está afastada, reconhecendo que está desanimada. E se eu orar clamando pelo meu filho, Deus responde a sua oração. Deus ouve e responde. Não existe essa questão, gente, de porque fulano pertence a tal denominação, porque a oração dele é mais fraca, a oração de fulano é mais forte, porque é de tal igreja, ou porque fulano tem assim, uma comunhão tão grande com Deus. Vamos lá, vamos tentar compreender aqui para não complicar. Outra vez, isso tem poucos dias, eu recebi uma mensagem via direct de uma pessoa que acompanha os cultos da nossa igreja, e ela acompanha, só que ela foi visitar uma igreja presencial e lá o pastor disse a ela que Deus não estava ouvindo ela, porque ela não estava congregando em nenhuma igreja física. E aí ela mandou uma mensagem perguntando. Eu falei, não é bem assim. Quando a gente parte para essa questão de comunhão com Deus, comunhão é algo bem pessoal. Comunhão com Deus é algo pessoal, né? Nós falamos aqui há pouco da oração do publicano e da oração do pecador, o homem pecador. Lembrando também daquele milagre que Jesus fez do homem cego de nascença, tem uma coisa interessante ali, porque os fariseus e os escribas estavam condenando o homem porque estava curado. Condenando-o porque alguém o curou no sábado e disseram para ele, esse homem que te curou não é de Deus. E ele disse, olha, eu sei que Deus não ouve a... Quando disseram para ele, esse homem é pecador, porque orou e curou no sábado. Ser pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora vejo. Eu sei que Deus não ouve a pecadores. Mas se algum dos pecadores é temente a Deus, a esse Deus ouve. Eu separei aqui um assunto, e acho que chegou na hora certa a tua pergunta. As pessoas costumam dizer que a primeira relação de oração na Bíblia é a de Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Ló estava, vamos dizer, um tanto afastado da comunhão com Deus, né? Ló era sobrinho de Abraão, mas por ser sobrinho do pai da fé, não tinha tanto a fé do tio. Ló estava morando ali nas regiões de Sodoma e Gomorra. Foi quando Abraão intercedeu por Ló de tal forma que ele começou orando, perguntando se tivesse ali 50 e encerrou a oração com 10. Né? A oração intercessória de Abraão todo mundo conhece. Porém, eu já parei muito para pensar que ali não foi a primeira oração, até porque depois da queda do homem, a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia é muito síntese em tudo. Ela não é... Voltando para o Novo Testamento, João chegou a dizer que se fosse escrever os 3 anos e meio de Jesus, dos seus milagres, do que ele fez, a história do Cristo, do ministério de Jesus, não cabia os livros no mundo inteiro, do tanto de coisa que Jesus fez.
Imagine toda a história da humanidade a começar de Adão. Quantos milhares de livros de volumes da Bíblia teria que ter? É verdade. Então, vamos lá. Essa aqui dizem que foi a primeira, os especialistas, os estudiosos. Mas eu me pergunto, Enos, por exemplo, é uma versão melhorada dos descendentes de Adão. E a gente vai perceber que ele começou a invocar o Senhor. Enos foi um dos homens da Bíblia que começou a invocar a Deus ainda lá na geração antediluviana. Né? Deixa eu me lembrar aqui, mais ou menos antes de Noé. Deixa eu ver se eu encontro o versículo rapidinho. Aqui está Enoque. Aí eu te pergunto, esses homens... Aqui, Enos. Gênesis 4, 26. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe deu o nome de Enos. Daí se começou a invocar no Senhor. Então é muito mais antiga, a oração ela é muito mais antiga do que o que a gente imagina. Assim. Você vai encontrar H orando de tal forma, e a H era a serva de Abraão, você vai encontrar H orando de tal forma que ela chegou a mudar o conceito em relação a Deus. Olha só para esse versículo. Então H passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Deus falou com H. Aí naquela hora ela passou a chamar, algumas versões diz assim, e H o chamou de o Todo-Poderoso. Isso aqui já era intimidade com Deus dos nossos antigos. É verdade. Já era oração. E se aqui em Gênesis 4, Enos passou a invocar, passou a falar com Deus. Tem outra coisa muito interessante, pastor, que é a oração de Jabez. Eu até indico também esse livro para quem não tem. A oração de Jabez. Eu tenho ele em PDF, se depois alguém se interessar, a gente manda... Ele muda algo que provavelmente já estava decretado na vida dele, né? O que é uma oração poderosa? Eu costumo dizer que essa oração poderosa, ela não é um homem ou uma mulher cheia de poder, mas de intimidade com Deus. Né? Intimidade com Deus. Intimidade Porque com essa Deus. questão de oração, que eu vejo que o pessoal fala de oração forte, é gritaria, ali... É uma oração, por exemplo, assim, ela começa agora 8h28 e até 9 horas o camarada ainda está clamando por aquela causa. Isso. E também tem muito da questão da oração teatral, né? Teatral, a palavra é essa, teatral. A palavra era Muito essa. isso. Teatral, né? Então a oração, essa questão de oração, como o senhor acabou de falar, tem aquela oração, o pastor orou, irmão, aqui. Não, mas eu preciso também orar. Uhum. A partir do momento que a gente entender melhor que a oração é comunhão, que a oração é conversa, qualquer pessoa pode orar. É bem verdade que aí vem aquele outro lado da questão, aqui no Novo Testamento, quando Deus separou algumas pessoas com dons de milagres, dons de curas. É outra coisa diferente. Sim. É diferente da questão que nós estamos tratando, a oração. Né? A forma, por exemplo, tem uma oração tão breve que... A simplicidade de uma criança, por exemplo. Quantas vezes uma criança simplesmente chega no pai e diz, ô papai do céu, cura meu pai, e o Senhor responde ali naquela simplicidade. Naquela simplicidade. Então não existe, no meu ponto de vista, pela Bíblia, por exemplo, olha a situação que H estava naquela caminhada. Desesperada. Né? Desesperada. Ela orou ao Senhor, o Senhor respondeu a oração de H e ela passou a ver Deus de uma forma tão íntima como antes ela não tinha, passou a chamar de o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que me vê. Eu vi o Senhor que me vê. Isso aqui é muito interessante, é muito bonito. Então, quando Jesus autoriza os discípulos a ir, a orar, ele não disse assim, ó, Pedro tem mais poder do que Tiago. Você não vai encontrar, João tem mais poder do que Tomé, né? E vice-versa, você não vai encontrar isso. Então, eu creio muito na oração sincera, na oração simples, na oração que nós fazemos com o coração contrito ao Senhor. Quanto à questão de responder, é outro quesito. É outra questão. Eu li um artigo naquela revista chamada
Tá no site até, chamado Da Meia-Noite. É um artigo de um pastor, ele escreveu o seguinte, me parece que isso virou livro, se eu não estou enganado. Ainda bem, obrigado, Senhor, porque tu não respondeu todas as minhas orações. É como se Porque fosse uma existem oração... orações desesperadas. Sim. Orações desesperadas. E existe a oração da vingança. Eu ia fazer essa pergunta agora. Entendeu? Tem a oração forte, né? E tem a oração que as pessoas questionam também da oração contrária. Contrária. Né? A Agora oração imagine contrária. que, por exemplo, eu tenho mais de 40 anos na caminhada cristã. E quando eu li esse artigo, eu fiquei bem convicto dele. Eu mandei para um irmão e ele tomou um susto, mas eu fiquei bem convicto. Ainda bem, Senhor, que tu não me respondeu todas as minhas orações. Porque, pastor, eu já fiz cada oração boba, cada oração desesperada, na hora do aperto, na hora do desespero. Você faz cada oração tola, sem sentido. Se Deus tivesse respondido, talvez eu não estaria aqui mais. Mas, assim, o não de Deus, ou a falta de resposta de Deus, também é resposta. Também é a resposta. Não é verdade? Com certeza. Também é o agir de Deus. É isso que né? as pessoas têm que... nós temos que entender, né? Isso aí ficar, porque eu creio que o fato de não ter essa vontade de oração, porque você fala assim, irmãos, vamos montar um grupo de oração. Se tiver 10 ali... É verdade, bom, é né? verdade, é verdade. Mas por quê? Porque as pessoas querem ouvir sim para tudo. Com certeza. É sim para tudo, né? O E tempo se todo. tratando de Deus, é mais ou menos assim. É o pedido imediato. É o gênio da lâmpada, né? É o pedido imediato. As pessoas pedem e fazem uma lista. E oração não é uma lista de pedido. Isso. Ele faz uma lista. É para o Senhor responder tudo. Gente, eu já vi cada coisa. Eu já vi gente dizer assim, se Deus não responder da minha forma, da minha maneira, eu rasgo a Bíblia e não vou nunca mais para a igreja. Eu já ouvi isso também. Meu Deus. As pessoas precisam compreender que Deus responde dentro da vontade dele porque é melhor para nós, gente. É verdade. É mais ou menos assim. Vamos lá. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. O seu filho tem 5 anos de idade, você não vai dar uma moto para seu filho de 5 anos de idade. Ele pode até te pedir, porque ele viu uma moto pequena lá na loja, uma moto de 25 cilindradas, ele quer uma moto. Primeiro, talvez você não tenha condição de dar. Segundo, ele não está pronto para pilotar aquela moto. A sua resposta vai ser não. Né? Vai ser espera. Mas se ele te pedir um carrinho de controle remoto, de acordo com a idade, você vai dar um carrinho de controle remoto. Você não vai dar uma coisa, tudo que seu filho te pedir. Aliás, é uma coisa que nós, como pais, precisamos aprender a dizer não. Nós estamos numa geração, não estou mudando de assunto, a gente volta agora, Não. mas aproveitando aqui o gancho. Nós estamos numa geração que, se o pai disser não para um filho, ele quer quebrar tudo, gente. Ele quer quebrar tudo. O filho tem 2, 3 anos, se ele disser eu quero agora... É capaz dele pegar até alguma coisa e jogar nos pais. Eu tô assustado com isso. Nós temos chamado essa geração de geração Nutella, né? Mas, e a gente também tem entendido, e já foi até conversado isso aqui em uma gravação de um podcast, um punhado de conversa com um pastor também, acerca disso. E essa geração, a gente tem entendido que ela está sendo criada, formada pela nossa geração, que é a geração raiz. Então somos nós que estamos criando esses Nutellas. Exatamente. O erro está na gente, porque nós não fomos criados desse jeito. Com certeza. Né? Somos quem somos porque fomos criados da forma que nossos pais nos criaram. E os nossos filhos estão sendo da forma que são porque somos nós que estamos mudando a forma de criar. Exatamente. E isso tem entrado no que a pastora falou. Isso tem entrado também na igreja, essa ideia do imediatismo. Sim, exato. Né? A oração imediata. Gente, existem orações na Bíblia. Aliás, vamos lá. Quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 11, nós vamos entender uma coisa muito séria aqui sobre resposta de Deus no tocante à nossa vida com Ele. Hebreus capítulo 11, lá estão os heróis da fé, que a gente admira tanto
E... É bom a gente estar falando dessa questão de resposta de Deus, né, acerca de orações feitas por nós, porque eu vejo que muitas vezes o orar e o entendimento do orar, ele tem sido resumido a pedir, né? Infelizmente, irmão. Infelizmente. Então, se você pede, às vezes você pede resposta, às vezes você pede que Deus haja, às vezes você pede que Deus faça um milagre, não é verdade? Então, tem sido isso. E a oração ela é muito mais profunda. Né? Ela é as duas mãos. Você tem que ouvir Deus na oração. Sim. Você tem que ouvir Deus. Mas as pessoas têm impaciência, né? A esperar a resposta de Deus, porque ele também quer ouvir a voz de Deus como está ouvindo a nossa voz aqui. E Deus tem várias maneiras de responder a nossa oração. É assim. Entendeu? Eu vou ser bem sincero, tem pessoas que eu já ouvi a voz de Deus nitidamente e tremi. Mas eu tremi e chorei feito um desvalido, como diz na linguagem bem baiana do interior, desesperado. Então, Deus tem a maneira de responder. De repente, Deus vai usar alguém com uma mensagem ou com uma palavra e vai te responder. Vai responder a oração. Eu vou contar aqui um escândalo. Uma coisa assim, bem escandalosa para quem é religioso. Eu pastoreava uma igreja e eu estava pretendendo abandonar a igreja e ir embora cuidar de mim. Mas isso pouca gente sabia. Eu não queria mais pastorear. Isso foi no início do pastoreio. E eu tomei a decisão. Eu vou embora. Eu vou cuidar da minha vida. E combinei apenas com um irmão de criação. Né? Os familiares sabiam. E eu chamei o meu pastor e disse. E certo dia, eu estava sentado na calçada de casa e recebi um recado. Um primo meu veio e disse, fulano quer falar contigo, que era um patrão nosso. Era patrão dele e meu. Esse camarada era um amigo, um paizão. Ele não era cristão, era um paizão. Era uma pessoa que ele não sabia viajar, comprar algo e ficar só para ele. Ele passava lá em casa e deixava também. É difícil lembrar, ele já se foi, mas é uma pessoa que marcou minha vida. Marcou minha vida. Não era cristão protestante, era uma pessoa que tinha, assim, não tinha religião, mas ele me perguntava muito sobre a Bíblia e dentro da família tinha muita gente cristã. E nesse dia eu estava muito assim, abatido, triste, cansado, dor de cabeça, eu me lembro detalhes. E aí meu primo chegou e disse assim... Zezé, que na época, no lugar eu era conhecido mais como Zezé do que como José Luiz. Sim. Dinho tá te chamando? E ele era até vereador na cidade, né? E eu fui. Ele estava no comércio terminando de fazer o levantamento de notas apagadas a semana. E eu sentei, eu falei, pronto, eu pensei que era alguma coisa relacionada ao trabalho, à plataforma de trabalho da semana, do armazém. Aí ele disse, nada não. Aí ele estava fumando um cigarro, apagou o cigarro assim, olhou para mim e disse, é verdade que você está indo embora? Eu falei, é. Ele disse, para onde? Eu falei, rapaz, eu estou querendo ir para tal cidade. Aí ele disse assim, você já pensou no que você está fazendo? Eu falei, já. Você vai morar com quem? Eu falei, é um irmão meu, tal, tem uma casa, tal, vou para lá. Ele disse assim, não é hora não. Você tem um povo que você está tomando conta e não tem ninguém para ficar em seu lugar agora. Você não pode ir por causa da igreja. E ali você ouviu a voz de Deus ali. Se fosse alguém da igreja, eu ia suspeitar. Claro. Que o pastor teria contado. Eu disse que era escândalo, porque para a religião Deus não usaria um homem que estava sentado numa mesa cuidando do trabalho dele e terminou de fumar um maldito cigarro. Um religioso não vai acreditar nisso. Não vai. Mas eu tenho certeza que enquanto eu estava triste, cheio de decisões próprias a tomar, o Senhor foi lá no coração dele e colocou essa palavra, porque ele não entendia nada de igreja. Ele não entendia nada dessa questão de outro vir para teu lugar. Foi a voz de Deus. É mais ou menos assim, nós queremos ensinar como Deus quer fazer conosco. É verdade.
Isso não funciona entre nós e Deus. A Deus não é lógica nossa de Deus marionete. não é a lógica do homem nunca, né? Você vai perceber naquela oração intercessória de Abraão, e se eu tornar a falar contigo, o Senhor vai se zangar? Se por acaso tiver 20, o Senhor vai destruir? É mais uma questão de quebrantamento. Entrar na presença de Deus é mais uma questão de quebrantar e esperar o tempo dele. Aham. A hora dele responder, do jeito que ele vai responder. Eu nunca esperaria que fosse uma pessoa que não era da igreja, que Deus iria usar para falar comigo. Mas foi de tal forma que na mesma hora eu criei que foi a voz, a resposta das minhas orações. E cá em Hebreus diz que muitos daqueles homens e mulheres que receberam a promessa não viram ela se cumprir. E agora? Que geralmente diz que quem tem promessa de Deus não morre, né? E agora? Eles receberam de Deus a promessa, mas a promessa estava apontando para uma outra época. Aham. Se Deus tivesse... Por exemplo, Moisés não entrou na Terra Prometida. Lutou, batalhou, enfrentou tanta batalha contrária que até os seus próprios parentes se levantaram contra Moisés. Eu acho que poucos líderes sofreram o que Moisés sofreu para a sua época. Aí quando ele está perto de entrar na Terra, Deus diz não. Pronto, essa foi a vontade de Deus. O difícil é nós aceitarmos a vontade de Deus. Quando nós estamos em qualquer situação, olha, Senhor, faz do teu jeito. Aí quando Deus faz do jeito dele, Você não gosta. é igual o menino. Aí não foi de Deus, não. Ó, pai, traz um brinquedo pra mim. Do jeito que o Senhor trouxer, eu quero. Mas quando chega, não, eu queria do jeito que... Do Dijãozinho. Eu não queria desse. Então, é complicado essa questão de querer da nossa forma, do nosso jeito. Não funciona. Agora, existem orações que... A oração que nós citamos aqui de Jabez, ela foi uma oração tão sincera e de uma dor tão grande na vida dele. E a Bíblia diz no final do versículo, e Deus respondeu conforme ele havia. E o senhor vê a simplicidade também daquela oração. Daquela oração, né? Né? É muito interessante. Muito Foi interessante. forte. É. E foi forte. É. Porque a oração forte aí, né, para quebrar esse negócio de oração, é a oração que é feita com sinceridade, com quebrantamento. Quebrantamento, né? Outra coisa que é interessante, como o senhor acabou de nos contar, é que o senhor entendeu que ali foi a voz de Deus usando Sim. aquele homem, Sim. né? Usando aquele homem, mas se fosse outra pessoa, assim, vamos dizer assim, outro tipo de pessoa, não o homem, mas sim o senhor, porque o senhor ia orar e ia esperar uma resposta de Deus como Naamã fez. Né? Ele estava esperando que o profeta saísse, que o profeta Bem lembrado. colocasse ali um tapete vermelho, mas a oração, a intimidade com Deus traz também essa sensibilidade, porque na hora o Senhor pode identificar que ali foi Deus, e é difícil, porque a maioria das vezes Deus está falando e a gente não está entendendo, porque estamos programando outra forma de Deus aparecer. Tem gente programando que o anjo vai aparecer no quarto, o quarto vai ficar todo iluminado e ninguém vai ver nada. E algumas vezes repreenda, viu? Né? Tem gente pensando que o pastor vai de lá de cima vai dizer, espera agora, Deus está falando comigo aqui. E pode isso acontecer. Pode. Mas não é da forma que a gente quer. Deus sempre vai estar quebrando essas coisas para mostrar que Ele é Deus. Isso tem gerado muitas meninices. Sim. Isso tem gerado, vamos dizer assim, que muitas, vamos dizer, decepções. Tem muita gente decepcionado com Deus por causa do homem ter ensinado errado a maneira pela qual Deus responde. Isso tem gerado problemas em muitas igrejas. Né? E você pode perceber que a palavra do pai, primeiro ela confronta para depois confortar. O pai. Né? Qualquer coisa que o filho faz, primeiro o pai confronta e depois conforta. Assim também é Deus. Nem sempre a resposta de Deus é confortável. Não. Ou ela primeiro é confrontável. O Senhor nos confronta. Aí depois ele vem e nos conforta. Vai ser melhor. Vai ser assim vai ser bem melhor. Né? Ela é, como nós dissemos no início da nossa conversa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Vai ser melhor, da forma de Deus. E hoje eu posso dizer, como disse aquele escritor,
do artigo. Graças te dou, Pai, porque tu não respondeu todas as minhas orações. É verdade, né? Para as orações que tem que ser respondidas. Mas precioso suco aqui também. Tá certo. Eu lembro, pastor, de uma ocasião, uma época em minha vida, que eu trabalhei como representante comercial, né? Então eu viajava bastante. Eu geralmente saía daqui da cidade na segunda-feira e retornava ou na sexta ou no sábado, né? Dependendo da demanda. Então era assim. E eu passei uns meses trabalhando dessa forma, né? Certo. Viajava sozinho. E quando eu parava para conversar com alguém, geralmente era uma conversa mais a nível profissional, né? Que era para vender a mercadoria que eu estava representando e tudo mais. Aí isso começou a me incomodar porque eu sou um tipo de pessoa que gosto muito de conversar. Gosto. Né? E a Ana Paula diz até que eu monopolizo a conversa, né? Monopolismo. Né? Esse podcast aqui pra mim tá sendo um tratamento, porque eu tenho que deixar vocês falarem, né? Os convidados falarem. Mas assim, aí quando eu entrava no carro e eu viajava durante todo o dia, né? Saía de uma cidade para outra. Durante o dia eu visitava 3, 4 cidades e acabava dormindo em uma dessas cidades, né? Aí o que é que acontece? Eu só tinha Deus para conversar. E foi o momento de minha vida que eu mais orei. Que eu mais consegui ter intimidade com Deus, porque eu já deixava o banco do carona, dizia, ó, Espírito Santo, senta aqui. Tem uma para contar. Né? E ali eu viajava a estrada toda, batendo papo com Deus e conversava, e dava risada, e daqui a pouco chorava, né? Enquanto não chegava na cidade a qual eu estava indo. E pense no momento que me trouxe uma intimidade com Deus, sabe? Intimidade mesmo, né? E de forma que muitas vezes eu começava a oração até com vontade de pedir alguma coisa e depois, no final das contas, esquecia de pedir, sabe? Porque o bate-papo tava legal, sabe? Então, eu acho que é isso. Quando você consegue ter esse nível, essa sensibilidade, você sente falta quando você não faz. Entendeu? Você sente falta. É aquilo que eu falo sempre também, que a Ana Paula sempre diz que eu gosto dessa frase, é quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Verdade. Então, quem já experimentou dessa intimidade com Deus, né? Não sabe viver de outra forma, não sabe fazer de outro jeito. Verdade. Entendeu? Então, o senhor falou que tinha algo para falar também. Pode ficar à vontade. Olha só, em 2009, eu viajei bastante porque eu estava concluindo, é uma longa história também, concluindo meus estudos. Eu morava em Várzea da Roça, então estava concluindo o 2º grau em Jacobina e fazendo o curso de comunicação aqui em Feira. Foi um período muito difícil, então. E teve um dia que eu presenciei uma ameaça de um assassinato dentro de um ônibus. Sim. Né? Da cidade de Jacobina para a cidade de Capim Grosso. Um camarada querendo cobrar vingança de outro que não via há muito tempo. Foi não vou contar detalhes, né, por questão de ética, mas foi uma questão assim de medo. Eu fiquei com muito medo, né? E teve um dia que eu, voltando pela mesma estrada, eu fiz uma oração. Não foi desesperadora, mas foi uma oração de muito medo. Aquela cena ficou em minha cabeça. A imagem do camarada que estava assim, identificando como o fulano de tal que procurava o outro que estava sentado, ficou em minha cabeça. Então eu achava que ali ia sair tiro, ia sair facada, ia sair tanta coisa, e eu também seria vítima na coisa. Eu fiquei com muito medo. E voltando àquela estrada, na outra semana, eu fiz a seguinte oração: Senhor, senta aqui nesse lado dessa poltrona, só tem eu aqui nessa poltrona, senta aqui e vai comigo, porque eu tô com muito medo. Vai comigo. E aconteceu algo que até hoje eu não... Assim, é inexplicável. Porque normalmente esses ônibus que fazem intermunicipalidades, né, de cidade para cidade, o intermunicipal chamado, eles andam lotado. E nesse dia o ônibus superlotou. Superlotou. E a ponto das pessoas ficarem em pé no corredor. E a poltrona do lado, a poltrona do lado não continuou vazia. E o cobrador passou várias vezes contando os passageiros para lá e para cá. E normalmente quando o cobrador passa no corredor que tem gente de pé, ele aponta: olha, tem uma cadeira ali. E eu fiquei observando. O cobrador não apontou a cadeira vazia. E ele passou contando e recontando os passageiros.
E um camarada encostou perto do braço da poltrona que eu estava sentado, encostou. Eu não disse nada que estava vazia, porque eu tinha feito aquela oração. Crente tem coisas de crente que é um pouco Você tem que assustador. crer também, né? Fui até a cidade, não sentou ninguém na poltrona. Naquele dia eu parei e falei, Deus enviou um anjo, alguma coisa, ou ele próprio sentou aqui. E hoje eu lembrei dessa história a segunda vez, porque pela manhã eu até estou com ele aqui em PDF, um livro, com o seguinte título: Quem almoçou com Abraão? Quem almoçou com Abraão? De quem é esse livro? Hã? De quem é o autor? É o título. Não, o título do livro. O título do livro. Deixa eu ver se eu tenho aqui o título dele aqui agora. A pergunta é essa: quem foi aqueles anjos que almoçaram com Abraão? Os estudiosos, alguns têm a linha de o anjo do Senhor, que se retrata ao próprio Jesus, até a Ufania. E eu parei e falei com um irmão chamado Cláudio. Eu disse, Cláudio, olha o título desse livro: Quem almoçou com Abraão? Abraão era tão amigo de Deus, mas tão amigo, que pela linguagem das escrituras, a teofania, o próprio Deus almoçou com Abraão. Isso nos leva a entender o que é intimidade, como o senhor disse, no carro, na viagem, nesse caso do ônibus, e nesse caso aqui de Abraão, uma intimidade tão grande com Deus a ponto de ser chamado o amigo de Deus. Isso é muito forte. Aí onde entra a palavra, é muito forte. Então, muito forte não é aquela ideia de... Eu posso não dizer isso aqui, gente? Eu vou dizer. Vou quebrar alguns tabus, né? Tá na hora da gente quebrar alguns tabus. Sim. Eu sou de uma, como eu disse a vocês, eu sou de uma linhagem pentecostal. Meu discipulado já foi na igreja pentecostal, né? Na Assembleia de Deus. Mas dentro do pentecostalismo nós temos um perigo muito grande. Achar que só os pentecostais sabem orar, que só os pentecostais têm comunhão com Deus. Não é bem isso. Para se tornar filho de Deus não precisa de uma denominação. Basta aceitar a Jesus, crer em Jesus. Olha o que João escreveu. Ele veio para os que eram seus. Os seus não aceitaram. A todos quanto aceitarem, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a oração forte não são os metodistas que sabem fazer, não são os assembleanos, não são os batistas ou os presbiterianos. Não é isso, gente. A oração é aquela conversa que, mesmo que seja de 1 minuto, mas seja de sinceridade, seja sem hipocrisia, seja de amor, de tremor pelas pessoas, de amor e temor a Deus e de misericórdia para com as pessoas. Eu tenho medo daquilo que chama oração forte sem nenhuma misericórdia. Sim. Me perguntaram, nós estamos na escola bíblica esses dias e eu falei sobre essa questão. Como descobrir uma pessoa que tem muita, se é que tem essa palavra, muita intimidade com Deus? Para mim, intimidade com Deus é uma coisa só, é intimidade e pronto. E se tem, já é muita, né? Se tem, já é muita. Mas como descobrir uma pessoa que é cheio do Espírito Santo? E pelas Escrituras, vamos aplicar aqui primeiro uma rápida parábola. Você já morar em casa com quintal? Sim. Já. Que tem plantas, árvores frutíferas. Como descobrir que um pé de manga está cheio de manga? Quando você olha pra cima, né? E vê as mangas. As mangas, vê os frutos. Pronto. Cristão cheio do Espírito Santo nem sempre é aquele que grita, que ora forte, que pula, mas é aqueles que produz o fruto do Espírito com as virtudes que a Bíblia apresenta. Amor, misericórdia, benignidade, mansidão, temperança. O fruto do Espírito, não são os frutos, né? O fruto com as virtudes do fruto.
E eu lamento dizer a vocês que com a experiência de pastorado, a maioria dessas pessoas dessas que nós citamos aqui, que tem pseudo-santidade por muito tempo de oração, são pessoas que demonstram pouco fruto de misericórdia e amor. Eu lamento dizer isso. É Infelizmente, né? Infelizmente. E para dizer assim, mais infelizmente, foi criado um perfil, né? Que quanto mais você vê, já que a gente chegou nesse assunto, quanto mais você vê dizer, subi em um monte, fiz jejum, meu Deus, o coração é tão, dizer assim, tão desgraçado, é isso que eu tenho visto ultimamente, né? Mas por quê? Porque quem realmente está cheio do Espírito Santo, ele não vai falar, né? Porque, como a gente falou logo aqui, Deus, ele pede o secreto, sabe? Você não vai revelar a sua intimidade com Deus. Você não vai dizer o que é que você faz, quantas horas você passa orando. Isso não tem... É como se estivesse se gabando, né? Levantando um troféu. Porque eu passo 8 horas orando. Gente, como o senhor falou, se passa 8 horas, 12 horas, 24 horas. Amém, é bom para você. Mas não menospreze aquele que passa muito. Mas normalmente quando falo é para menosprezar. E essas pessoas, a maioria dessas pessoas que tem essa arrogância do pseudo da santidade, eles não têm misericórdia com ninguém. Não tem. Se alguém pisar no calo, o irmão explodiu. Pois é. Quem não produz fruto do Espírito não está cheio do Espírito. Não. Essa é a grande verdade. Né? Essa é a grande verdade. E para mim, uma das coisas mais lindas na vida cristã é o fruto do Espírito. Aquilo que eu produzo, se eu te amo de coração, se eu te amo, se eu perdoo, né? Se eu tenho misericórdia, se eu tenho longanimidade, a bondade, né? A bondade e todas essas coisas que são as virtudes do fruto do Espírito. E nesse quesito de comunhão, eu tenho muita cautela em relacionar ou dizer fulano tem comunhão com Deus e fulano não tem. Que infelizmente no meio cristão tem isso. Eu vi há poucos dias um amiguíssimo meu, que hoje ele está pastoreando em Recife, ele dizia que tinha um presbítero na época, que ele também era presbítero, que tinha um caderno com os nomes das pessoas que subiriam no arrebatamento da igreja e dos que não subiriam. Porque ele vivia em oração. Ele era o secretário de Deus, Eu pensei que ele estava brincando. E eu questionei ele. Falei, rapaz, isso é uma piada, né? Ele falou, não, é verdade. Esse irmão, ele tinha... E ele ainda disse assim... E ele chegou para mim um dia e disse que eu estava fora da lista dos que iam subir. Misericórdia. Não estamos aqui, gente, dizendo que quem ora faz isso. Por amor de Deus, né? Nós estamos dizendo que existem aquelas pessoas que se consideram tão próximas de Deus a ponto de se separarem do ser humano e tão próximas de Deus a ponto de julgar o ser humano. Eu lembro aqui, eu tinha uns 15 anos, né? E eu tomei aula de violão, professor. E eu lembro muito bem de uma frase, e eu tomei isso para minha vida toda. Ele falou assim, Ana Paula, toda vez que você vê alguém chegar e falar que toca, que faz, que acontece, pode preparar seus ouvidos. Essa pessoa não vai tocar nada. Né? Tonho de Honorina, meu professor de violão. Olha aí. Aí ele falou assim, porque aquele que toca, aquele que canta, aquele que sabe, ele nunca É os outros que tem que dizer. Ele nunca vai expor isso. Olha o caso de Davi. Jamais. Quando Saul estava atormentado, né? O Davi não chegou e se apresentou. Né? Foi um soldado de Saul que disse, olha, eu conheço ali o filho de Jessé o Belemita. Deu a biografia de Davi. Sim. É um menino bom, sincero, sisudo em palavra e sabe tocar bem. Disseram dele. Né? Então isso que é como a Bíblia diz, né? Que os homens nos considerem como ministros de Deus, mas não nós mesmos nos apresentar, né? Eu aprendi muito aqui agora sobre essa questão do teatro, né? Oração teatral. É muito interessante. Vou levando aqui comigo essa ideia. E nós precisamos, como pastores, ensinar. E desde já, parabéns a vocês pela ideia desse estúdio, desse podcast, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente esses temas. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas frustradas com essa questão de igreja, com essa questão de oração que não foi respondida, de promessas falsas,
de pseudo-profecias e de tantas coisas mais, né? Muita gente doente, frustrada, que serão alcançadas por esses podcasts para Amém. consertarem, voltar a ter uma aliança com Deus, né? Viver uma vida de intimidade com Deus, que só Ele e Deus. E a gente já tem falado bastante nesse assunto, que o senhor tocou aí agora, né? Nessa questão de que a forma que foram ministradas, a forma que foram ensinadas, né? As levou a estar nessa situação de hoje, né? Verdade. Muita gente entregou a vida para Jesus, veio congregar, veio para o evangelho como uma troca. Veio porque o casamento estava destruído e ela precisava que o casamento fosse restaurado, né? Veio porque a empresa tinha falido. A empresa tinha falido, sabe? E na verdade a gente precisa entender que não é esse o propósito, né? O principal propósito é o amor e a salvação. O evangelho da cruz, né? Ele é o evangelho sem precisar de acréscimos, de mistura. Sim. Né? Eu disse essa semana numa reunião de oração que na crucificação de Jesus, um centurião e os seus soldados, quando viram toda a trajetória da prisão de Jesus, da condenação, da crucificação, da morte, do terremoto, de tudo aquilo que aconteceu, ele parou e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. E nós, como cristãos, precisamos olhar para a história da cruz, para a história do Evangelho, vendo Jesus como o Filho de Deus e nos vendo como pecadores, dependendo daquele sacrifício, daquela cruz que seria nossa, para a nossa salvação. Então, o Evangelho, claro que Deus tem coisas lindas e grandes. Se vocês forem contar o testemunho de vida profissional, familiar, aqui vão ter muitas histórias de coisas lindas que Deus fez. Sim. Mas é aquela questão, ninguém pode barganhar com Deus. Não. Né? E esse é um dos grandes perigos da oração, a barganha. É verdade. É isso mesmo. E assim, para deixar claro, como a gente tá falando aqui, que não é pecado nenhum, irmãos, né? Você que está em casa, gosta de subir para um monte, gosta sabe, criar situações, atos proféticos, você e Deus, mas a questão é como está escrito lá na oração modelo do Pai Nosso, porque não adianta, eu falava isso na igreja, não adianta o irmãozinho, a irmãzinha subir no monte, né, subir no monte, passar ali a noite, a madrugada, e tá com o coração angustiado, tá com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, com raiva, né, fazendo, subindo ali, eu já vi isso, né, vou dobrar o meu joelho e você vai ver. Quer dizer, sepultura vai se abrir. Vai se abrir, realmente. Meu Deus do céu. Eu falava lá na igreja, esse subir um monte não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, porque se você não perdoar, se você não tiver com o seu coração limpo, com o coração puro, as mãos limpas, isso não adianta nada, né? Não vai adiantar nada. Esse sacrifício aí, né? De subir um monte, sacrifício, né? Sacrifício de tolo, né? De tolo. Então, o que interessa a Deus é esse aquebrantamento, o secreto com ele, falar para ele: Senhor, realmente hoje eu senti o ódio daquele irmão, me deu vontade de ir no pescoço dele, sabe? Mas eu sei que isso aí não vai te agradar. O Espírito Santo, isso, tem que ser sincero. As pessoas têm que parar de ter medo de Deus. A oração não precisa ser bonita. Nós costumamos, né, ter um modelo de oração. Normalmente tem aqui. Homem, exatamente. Né? Mas a oração, ela precisa ser de temor, ela precisa ser de sinceridade, ela precisa ser de reconhecimento da santidade de Deus, da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade, de que somos pecadores, de que só Ele é santo. O importante é isso na oração, né? A oração que Deus quer é a oração de sinceridade. De sinceridade. Mesmo que você... O pessoal vai tomar um susto que eu vou falar. Mesmo que você chegue a soltar palavrões na hora da oração ali, de raiva com alguém. Entendeu? Mesmo que você venha desabafar a ponto de falar bobagens na oração. Você está colocando para fora a sua ira, a sua raiva. Senhor, eu pequei mesmo, eu sou um miserável. Eu fiquei com raiva do pastor Zé Luiz. Nossa, eu tô com raiva dele. Se eu pudesse, eu ia esmurrá-lo. Mas seja sincero. Seja sincero.
Porque é como esse assunto é muito, tem pano para manga esse Tem, assunto sim, aí, tem. né? A oração sincera não é de palavras bonitas, é de palavras sinceras. Aham. Né? A oração específica, a oração de pedido de misericórdia. Eu estou no poço mesmo, eu estou no lamaçal mesmo, eu quero ajuda, eu quero socorro. É a sinceridade da alma. Né? Essa que é a oração. Por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Pela sinceridade. Pela sinceridade das suas orações. É verdade. Não é porque Davi era santo. Davi era pecador igual nós. Né? Elias. Foi Tiago? Foi? Me ajuda aí, pastor. Que disse que Elias era homem igual aos homens, a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Elias. Né? Parece que foi Tiago que falou sobre isso, né? Foi. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era um homem carnal igual qualquer um. Mas orou pedindo que não chovesse. E não choveu. Deixa eu ver. Orou pedindo que chovesse. E choveu. Ou seja, Deus estava trabalhando em Israel com quebrantamento através do profeta. Então, o porta-voz de Deus era aquele profeta. Era o porta-voz para o povo, para a resposta vamos dizer assim, à desobediência do povo. Para a resposta ao desvio do povo. Então, a oração quando Elias disse, Senhor, eu quero te pedir que não chova sobre a terra, o Senhor respondeu a oração para que o povo pudesse ver que Elias era o profeta de Deus. Né? Mas ali estava um homem comum, como qualquer um outro. E orando, fez chover de novo. Voltou, Deus respondeu com chuva, Deus respondeu com fogo. Aí onde entra aquele assunto que a senhora tocou da psicologia. Mas Elias tomou uma estrada longa, queria morrer, né? Quando ele recebeu a mensagem de Jezabel, entrou em um estado de depressão. Ou seja, depressão profunda. Olha só, olha a ideia de Elias. Jezabel disse que ia matar ele, né? Já que ele queria morrer, para que ele fugiu? Era a oportunidade dele. Me mate, eu não quero mais viver, não. Pronto. O Senhor podia dizer, olha, Elias, fica aí, que Jezabel foi intimada. Né? Mas Deus acompanhou ele até a caverna e abençoou. É longa a história, bonita. Não é o nosso assunto de hoje, mas não tem jeito para não lembrar desses homens. É verdade. Né? Desses homens, e muitos deles, como nós citamos no início, não viram a resposta de suas orações neles. Mas as gerações vindouras foram abençoadas, né? Amém. E até nós hoje somos abençoados por conta da fé. E eu costumo dizer que a intimidade daquele povo com Deus era tão grande, porque hoje nós temos uma Bíblia. Hoje nós temos acesso à oração. E vamos lá, pessoas como... Que Bíblia Enoque tinha? Noé tinha uma Bíblia? Não. Né? Mas aqueles homens tinham um segredo com Deus que Pois é. era intimidade o nome disso. Talvez você não vai encontrar nenhum texto falando da oração que Noé fazia. Mas ninguém poderia ter uma comunhão com Deus tão grande se não tivesse uma conversa com ele. Uhum. Né? É verdade. É Pastor José Luiz, estamos chegando para o final. Pronto. Tá certo? Antes de te agradecer, eu quero saber se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Isso aqui eu não posso deixar de falar. O que eu quero, na verdade, dizer para essa câmera aqui, né? Como filhos de Deus, não perca a comunhão com o Senhor. Verdade. Não perca Jesus de vista. Eu tenho uma frase que é assim: eu quero seguir Jesus tão de perto, a ponto de eu sentir no meu rosto a poeira das suas sandálias. Se você não sabe orar, chame Deus de Pai e diga: eis aqui o teu filho. Senhor, eu sou teu filho, me ajude. E você que ora, continue orando. Não desista de orar. Mesmo que a resposta não tenha chegado ainda, mesmo que a resposta não veio do seu jeito, continue em oração. Orar não é apenas uma lista de pedido. Orar é comunhão com Deus. Amém. Orar é intimidade com Deus. Jesus orava e nos ensinou também a orar. Orai sem cessar. Oreis por nós, ore pela Igreja de Cristo, para que Deus abençoe o seu povo, que é um só. Ore por nós, pastores, para que Deus nos ajude, porque nós somos um povo e uma gente carente de oração. É verdade. Nós pastoreamos tanta gente e não somos pastoreados. Nos socorra. Oreis por nós. Amém. É forte isso aí, viu, pastor José Luiz?
Eu fico muito grato, né? Eu que agradeço. Por tê-lo aqui conosco, viu? Feliz porque no convite o senhor já aceitou de pronto, tá certo? E peço a Deus que Deus também supra, né? Tudo aquilo que o senhor tem orado, tudo aquilo que o senhor tem buscado dele. Essa intimidade também que a gente busca, que é incessante, verdade. não é verdade? Não é fácil porque somos mortais, a gente tem as nossas angústias, as nossas dores, que às vezes acaba nos afastando também um pouquinho dessa intimidade com Deus, né? Mas que a gente tem necessidade e sabe dessa necessidade que a gente tem. Então que Deus supra, né? Essa nossa necessidade de estar perto dele, de estar com essa comunhão, essa intimidade com ele, tá certo? Amém. Como já falei, né? Gostei muito do senhor, da sua família. Amém. Espero que tê-lo aqui outras vezes, tá certo? A gente batendo outro papo, outro punhado de conversa, tá bom? Ana, quer dizer mais alguma coisa? Não. Geralmente a pergunta foi assim, não. Mas estamos à inteira disposição, pastor. Amém. À inteira disposição, seja qual for o assunto, eu quero aprender. Aham. Estamos juntos. É algo que tem acontecido muito aqui, tanto comigo quanto com a Ana Paula. A gente tem aprendido bastante, viu? Mas aprende, não tem como. A né? gente Não tem como. aprendido Vou sair daqui bastante. com umas coisinhas porque- que eu vou colocar na minha agenda de ministrações para ajudar outras pessoas. É verdade. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, que assistiu obrigada. esse vídeo todo, né? Então, aquilo que eu já pedi, eu peço novamente, né? Se você se esqueceu lá no início, faz agora. Vai lá e se inscreve no nosso canal, tá certo? Dá o seu like, compartilha esse vídeo. Comenta. Agora que você já assistiu todos, você sabe que tá show de bola. Compartilha lá, comenta. E eu quero mostrar aqui, ó, do pastor José Luiz, né? Vai aparecer ali. A rede social dele, que é o Instagram, Olha tá aí. bom? Então você também segue lá o pastor José Luiz, tá bom? @pr.zeluiz_de_sales, tá bom? E você vai encontrar lá mensagens também, coisas que o pastor posta que é muito relevante Edificante. e é muito edificante. Você não pode ficar de fora desse negócio não, viu? Dê essa força lá, tá bom? A gente fica muito grato, tá certo? Que Deus continue abençoando e até o próximo episódio. Amém? Fui!